Olá, bem-vindo. Eu sou Haroldo Maranhão. Esse é o meu canal pessoal e pastoral, em que eu trato de alguns assuntos que para mim são muito especiais, são muito importantes e que eu entendo que de alguma maneira eu posso contribuir com você que está me assistindo agora, com outras pessoas, conforme Deus me dê graça. Ultimamente eu tenho ficado mais empolgado de falar de escatologia, porque nós estamos vendo um tempo muito importante mesmo. Então esse vídeo ele tem este foco e eu entendo que muitas coisas estão acontecendo nesses dias, como, meu Deus, eu que acompanho há tantos anos, nunca vi tantas coisas acontecendo simultaneamente como neste tempo, nessa agenda. Então é por isso que eu fiz aí a brincadeira aqui com você na chamada do vídeo, né? Falando justamente do vídeo do Spielberg, falando do Trump divulgando aí os arquivos e principalmente esse alarme aí que tocou aí da Defesa Civil aqui em São Paulo, em Curitiba, no Rio e algum outro lugar também. Tudo isso é muito, muito importante, é por isso que eu quero falar sobre isso com você. Então vamos lá. Eu assisti o vídeo do Spielberg, o filme do Spielberg, né? Porque eu tinha ouvido, tinha assistido uma entrevista dele, mas eu tinha ouvido uma fala que me tocou bastante, que ele falou naquela entrevista que quando ele fez o filme ET, lá atrás, quando eu era jovenzinho, talvez você não tinha nem nascido, ou talvez já tinha também, o fato é que ele disse que quando ele fez aquele filme, ele gostaria que aquilo fosse verdade. E porque agora ele sabe que é verdade, ele quer que todos saibam. Então veja, não é como eu aqui que eu estou falando, guardados milhas de distância, ou do Spielberg, mas você vem aqui, você sabe que eu estou num canal falando de Bíblia, falando de escatologia, falando de profecia, falando de coisas da palavra, porque eu sou pastor, então é honesto eu falar para você o que eu estou falando aqui, isso faz com que você venha para cá já com alguns pressupostos seus, vamos ver o que ele pensa e tal, e não como o Spielberg está fazendo, de que ele tem uma mensagem que ele quer pregar naquele filme. Então as pessoas vão para entretenimento, vão para lazer, vão para diversão, vão descontraídos, né? Mas ele tem uma mensagem. Então a pessoa entra muito sem filtro no cinema e recebe tudo aquilo com aquela carga de emoção, aquelas músicas, as imagens, aquela coisa toda dinâmica de uma sala de cinema. Então as pessoas são pegas de muito guarda baixa e parece que muito aquilo, embora seja uma ficção, é trazida e apresentada como se fosse verdade. E muitas coisas que estão naquele filme são verdades, verdades absurdas, porque chocam ou confrontam tudo aquilo que nós pensamos e temos visto ao longo de anos. Porque alguns anos atrás, se alguém falasse em ET, disco voador, era taxado de, vai ser um ridículo, que bobagem. Não, o cara não é atrasado, o cara não pensa direito. E como se fosse uma lenda, como se fosse algo falso, uma brincadeira. E agora é tratado com seriedade, a mídia dos Estados Unidos toda falando, poxa, Washington Post, CNN, Fox News falando dos arquivos do Trump, eu estou misturando as duas coisas, que elas são claramente combinadas. O filme vem exatamente quando o Trump quer divulgar, o Pentágono falando, os caras da NASA, os caras do FBI, a turma que controla o que a gente pode ou não pode saber, os arquivos classificados ali, daqui a pouco vão abrir a Área 51 para fazer um passeio lá dentro, né? Por quê? Porque isso é uma agenda combinada. Isso é algo que está sendo preparado há muito tempo, porque, claro, Satanás ele sabe que em algum momento Jesus vai tomar a sua noiva, vai arrebatar a sua noiva. Então uma explicação que parecia brincadeira, piada, alguns bons anos atrás, passou a ser verdade. Vai dizer o quê? Os caras levaram embora aqueles que não contribuíam para a paz entre as religiões, o coexiste, né? Todo mundo negociando, não, eu flexibilizo aqui, eu flexibilizo ali, tudo bem, tudo bom, então vamos todos juntos nos abraçar, vamos ter paz no mundo, muitas guerras vêm através de confrontos religiosos, então se a gente resolver isso, está tudo resolvido. Mas tem esses caras aí da Bíblia, esses caras de Jesus, aí os caras não flexibilizam as coisas, só eles querem estar certo, então eles não servem, então o que acontece? Os caras vieram e tiraram quem era o problema daqui, levaram embora para outro planeta, para um processo de reeducação, um programa de transformação. E eu não duvido que alguma coisa assim venha a ser dita, um pouco a mais, um pouco a menos, ou que não seja isso. O fato é que ter essa realidade de pessoas que são abduzidas, e eu entendo que pode ser verdade, pessoas que ficam um tempo e passam ali por experimentos e coisa e tal, com os caras de outros planetas lá. Então isso é real. E eu não duvido. Então, toda essa explicação, principalmente o que eles disseram, o que dizem que eles disseram, né? Tem pessoas falando o que os caras falaram, que eles, de verdade, foram eles que criaram o mundo, foram eles que criaram a humanidade aqui. E eles colocaram essa conversa de Deus e de religião só para ajudar as pessoas a se prepararem para que quando eles viessem, eles pudessem então revelar toda a verdade.
Isso é tão sério na maneira que eles estão tratando, que eles tiveram lá alguém do Trump que foi enviado para falar com alguns pastores que eles escolheram ali, pastores americanos, claro, para dizer para eles o seguinte: olha, nós vamos divulgar algumas coisas que vão causar um impacto tão grande, porque são vídeos, são fotos, são documentos, que vai causar um impacto tão grande nas suas igrejas, nas suas comunidades, que muitas pessoas da sua igreja vão entrar em crise e vão abandonar a fé. Então a gente está avisando para vocês se prepararem, e para vocês prepararem as pessoas da comunidade para receberem essa informação, porque vai abalar a fé delas. E olha que interessante. Eles não estão, de fato, preocupados com a fé das pessoas serem abaladas. Eles estão já abalando a fé das pessoas ao dizerem que o que vem vai abalar a fé de todo mundo. Então, o simples fato deles falarem isso, quem não sabe exatamente no que crê, quem não é, então, não é crente, quem não é de Jesus, quem não é nascido de novo, quem não conhece a palavra, quem não conhece Jesus o Cristo, quem não se converteu a Cristo, quem é evangélico praticante, e agora a gente até é evangélico não praticante, que são os desigrejados, eles são evangélicos, mas eles não praticam, não vão, não querem, não congregam, nada. Esse povo todo que não sabe exatamente o que crê, estes terão a sua fé abalada, com certeza, porque não sabem em que crer, não sabem de fato em quem crer. Então, a estratégia toda de comunicação e de impacto disso que vai ser liberada logo mais, ela vai trazer essa situação, ela vai trazer conflito, vai trazer dúvida, e nós que nem sabemos o que vem, eu sei que o que vem vai ser tão sério, mas tão sério, que eu creio que cabe num texto de Paulo, em que ele fala que o arrebatamento, ele vem depois que venha a apostasia. Eu sempre quis entender esse texto de Paulo ali em Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses 2, em que ele fala de que nada vai acontecer sem que antes venha a apostasia. Eu vou gravar isso aqui num outro vídeo. Mas a apostasia é sair do seu lugar. Então eu imaginava que o que nós estamos vendo, essa crise de muitas denominações, pregando dinheiro, pregando prosperidade, igreja show, uma coisa assim, um tanto a mais do que seria razoável para cuidar bem das pessoas ou comunicar bem o evangelho, me parecia que essa era a apostasia. Mas essa é uma apostasia gradual, é uma apostasia que tem acontecido e que então vai acontecendo, as pessoas vão saindo e tudo mais. Mas eu entendo que quando Paulo fala venha a apostasia, é como se fosse talvez um fato de impacto que possa acontecer, um fato realmente de uma maneira assim avassaladora, que traga confusão, que traga realmente angústia, que traga um impacto na vida das pessoas. E aí então eu quero ler com você alguns textos. Tem um que eu sempre falo e vou falar, eu falo aqui na igreja, expliquei para o pessoal que eu vou repetir muito e falo para você também que me dá aqui o prazer da sua companhia. A primeira coisa é quando Jesus foi pregar o sermão profético, lá em Mateus 24, 25, que ele pregou para 4 discípulos, Pedro, André, Tiago e João. Ele começa dizendo, respondendo a pergunta deles sobre a vinda do Senhor e sobre os últimos dias, que sinais haveria. Jesus começa dizendo, veja que ninguém vos engane. Então é uma era de engano, é uma era de confusão, é uma era de muitas coisas estranhas acontecendo, preparadas pelo adversário, pelo inimigo das nossas almas, por Satanás, porque ele vai ter os seus 7 anos de, eu creio assim, claro, você sabe disso, eu não digo é assim, eu creio assim, 7 anos de grande tribulação e grande tribulação, e que ele vai tomar conta do planeta, vai colocar o sistema do anticristo, então ali ele vai trabalhar com engano, porque a Bíblia diz. Mas eu quero ler esse texto de Lucas, capítulo 21, 11, porque em Lucas nós encontramos, esse aqui é o texto paralelo com Mateus 24, Lucas 21, e você vai encontrar o seguinte, no versículo 11 de Lucas 21, haverá coisas espantosas e grandes sinais do céu. Coisas espantosas e grandes sinais do céu. E eu vou mostrar para você como isso combina exatamente com o que eles estão fazendo. Porque o Spielberg, eu não vou dar o spoiler, mas ele mostra ali então, pessoas tomadas, você viu o trailer, tomadas por seres de outro planeta, falando através delas. Isso é claramente quem conhece, como nós conhecemos pessoas quando estão cativas de Satanás e ficam endemoniadas, é exatamente aquilo que acontece. Então aquilo não é de outro planeta, aquilo é demônio. Também outras situações do filme, você percebe, eles saberem algumas coisas, eles prepararem algumas coisas, claramente é como o mundo espiritual das trevas age. Não são seres de outros planetas, aliás, mais um parênteses do parênteses, né? É verdade que eles são seres extraterrestres, porque nós somos criados do pó da terra, como a Bíblia diz, a partir de Adão. Então nós somos seres terrestres. Os anjos originais foram criados no céu por Deus. Não sabemos exatamente onde foi esta criação. O fato é que eles são seres celestiais. E então eles não são seres terrestres.
Eles são seres extraterrestres, isso é verdade. Mas os anjos de Deus permanecem como seres celestiais diante do Senhor, servindo a Deus. Mas os que caíram, os seres esses que estão e vão causar todo esse tumulto, esse engano, essa confusão, eles então são seres extraterrestres. É verdade o que eles estão dizendo ao se apresentarem. Eles não são de outros planetas. Eles estão aqui na própria Terra, eles interagem com a gente em dimensões outras. Nós que lidamos com pessoas com opressão, muitas vezes com terror noturno, com situação de se sentir preso na cama, não consegue sair, e também tendo relacionamento com entidades. Então tudo isso, toda essa parte que é das trevas, são anjos caídos agindo de alguma maneira, os de maior patente ou menor patente. Eu não vou gastar muito tempo com isso, mas só para organizar essa conversa. Por quê? Quando Jesus, então, no versículo 11 diz, haverá coisas espantosas, aqui é legal porque está associado então a grandes sinais do céu, que foi o gancho que eu peguei. Então não é no céu, mas é do céu, vindo do céu, a partir do céu. É isso que essa preposição significa. Então coisas espantosas e grandes sinais do céu, estamos falando então de alguma coisa que desce, alguma coisa que vem, alguma coisa que manifesta, alguma coisa que as pessoas vão ver. Então isso é muito importante. Agora, coisas espantosas, essa palavra espantosa no grego, eu não leio grego, eu não falo grego, mas eu tenho ferramentas que eu posso estudar as palavras e tudo mais. Se você quiser saber, me pergunta aí que eu te falo qual que eu uso. Ela é muito legal. Mas então, essa palavra espantosa é a palavra grega phobetron. Phobetron com PH. E o que significa isso, então, a tradução? Aquilo que espalha terror, causa de medo. Terror e causa de medo. Então, phobetron são coisas que causam terror, coisas que espalham terror, coisas que causam medo. E aí, continuando, essa palavra phobetron, ela deriva de uma palavra phobeo, que vem de phobos, que é essa coisa, todas as fobias, os medos que as pessoas têm. Fobias, phobos é uma palavra no português que veio do grego. Então, phobos é pôr em fuga pelo terror, phobel. Pôr em fuga pelo terror, espantar, amedrontar, ficar com medo, ser surpreendido pelo medo, estar dominado pelo espanto, aterrorizados por sinais ou acontecimentos estranhos. Então veja que coisas que causam terror como essa, elas são muito fortes e muito intensas. Elas causam a pessoa perder o rumo da sua vida. E tem um cara que eu sigo, é um senhor, é um mestre, ele é americano, ele tem, o nome dele é Rick Renner. Então, se você for procurar, vai dar primeiro para a dupla sertaneja conhecidíssima, Clara, mas é Rick Renner igual que escreve. Ele é um americano que mora fora dos Estados Unidos, ele é um mestre no grego, e ele tem um canal em que ele fala, ele abre os versículos bíblicos para mostrar como é que funciona ali o grego naquelas situações, e ele colocou que diante do... Então, essa tradução da Bíblia tem 100, 200 anos aqui para o português. A palavra que foi usada poderia ser usada no inglês também, ele pega ainda King James, que é mais antiga, de 1800, e diz que a tradução melhor seria monstros. Então essa palavra coisas espantosas seria monstros e grandes sinais do céu. Então ele começa a revelar que essa apresentação, essa manifestação vai ser muito mais impactante, assustadora e aterrorizante do que nós podemos entender. Então tudo isso está sendo preparado para haver um grande, grande engano. Então eu falei para vocês, né, aqui, 2 Tessalonicenses capítulo 2, eu vou ler esse texto para fechar o vídeo que está ficando muito comprido. E agora vocês sabem o que detém o anticristo, para que ele seja revelado somente na ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, que eu creio é a igreja, é o Espírito Santo de Deus agindo na terra. Tem gente que crê diferente e está tudo bem. O fato é que tem algo impedindo, porque então será de fato revelado o iníquo, o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, com todo engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, o amor de Deus em Cristo Jesus, na cruz por nossos pecados. E é por esse motivo que o próprio Deus, o motivo que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então é mais ou menos o seguinte,
Deus está falando pela verdade. Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade, a vida. A palavra de Deus é a verdade, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Deus é o Deus de verdade, Deus é um Deus de luz, em quem não há treva alguma. Então, quando as pessoas rejeitam a verdade de Deus e falam que Deus é mentiroso, que Deus não tem nada a ver, que Deus não existe, quando eles rejeitam ao Senhor Deus, nesta hora, neste momento que vai começar o tempo do juízo, Deus então entrega estas pessoas ao engano e às mentiras de Satanás. Satanás vai ter o direito de estabelecer o seu sistema e as pessoas então vão ser impactadas pelo poder, sinais e prodígios da mentira, com todo engano da injustiça que vem das trevas, mas ainda mais, Deus, o próprio Deus, vai mandar a operação do erro para que não creiam na verdade, para que continue a dar crédito na mentira. Meu querido e minha querida, você que está aqui comigo ainda, até agora, Deus dá livre-arbítrio para todos, Deus não interfere nas decisões humanas, Deus dá a graça para as pessoas serem salvas, a palavra, a fé, alguém que prega, alguém que cuida de você, tudo preparado para você e para mim, como nós quisermos. Quando virar o jogo, quando o que for, o que detém o anticristo se manifestar for retirado e entrar a manifestação deste sistema, então a operação do erro, da mentira e do engano serão transbordantes. Será muito difícil alguém aqui conseguir encontrar a verdade, porque já ouviram a verdade ao longo de anos. Entenda, quando a igreja for tirada daqui, todas as pessoas que estarão aqui, de um jeito ou de outro, já ouviram, já conheceram, sabem que tem igreja, sabem que tem Bíblia, sabem que tem crente, sabem que tem Jesus, sabem que tem um monte de coisa, e decidiram não crer. Então não é que eles não sabem, eles não quiseram, e a partir de então a coisa muda. Eu oro para que você não seja uma dessas pessoas que esteja aqui, eu não desejo isso para ninguém. Oro para que em nome de Jesus você tenha a revelação de Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Que você entenda que todo o sistema está sendo preparado para enganar as pessoas. E por enquanto Deus ainda dá a gente pregando a verdade, como eu e milhares de outras pessoas pregando, falando, advertindo. Olha, presta atenção, Deus me deu a oportunidade de falar com você, então que você ouça o que eu estou falando. Não porque eu estou falando, mas que eu estou trazendo para você o que a Bíblia diz. Que Deus te abençoe, que você não seja enganado, que você receba a verdade poderosa para te salvar. Jesus Cristo, Senhor e Salvador, somente nele a segurança para esse tempo que estamos aí percebendo que já está chegando e já chegou. Em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser.